Bom dia, meninas. Bom dia. Esperar, galera. Podem pegar o material de vocês para adiantar. Página 61. Bom dia, Júlia. Bom dia, Manuel. Bom dia, Keila. Essa sala parece fantasma. Ninguém fala Oi. nada. Ah, Eu dei bom dia. É porque eu tô com também sono. eu dei bom dia. Bom dia, Lô. Bom O dia, pessoal não Ana. fala nada. Não, já não basta não colocar a carinha aí, só aparece a professora. Querido, É porque é vergonha. Hoje acordar. Ai, página 61. sono. Quem já entrou, vamos colocar a presença no chat, página 61, para dar continuidade. Vou abrir o material, a gente já está na nossa hora, né? Dá mais um minutinho só. Bom dia, Yuri, Camila. Bom, para quem está entrando agora, página 61. Vou começar. Na primeira aula da Primeira Guerra Mundial, nós trabalhamos os fatores, né? Eu parei explicando para vocês a diferença do que é um fator e do que foi o estupim, não é mesmo? Então, só recapitulando aqui, né? É uma sequência dos movimentos que nós estudamos no século XIX, a partir da segunda Revolução Industrial, principalmente. Então, foi uma guerra pelo capital, né? Pelo mercado consumidor, por terras que eles disputavam, por minério, né? Esses conflitos se somaram a outros movimentos do século XIX que nós estudamos,
como, por exemplo, a unificação da Alemanha, né? Que no final acaba fazendo nascer o revanchismo francês. Então, só recapitulando onde paramos, os fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial não foi um movimento que surgiu de uma hora para outra, foram movimentos políticos, econômicos, históricos, de mais ou menos 40 anos antes, né? As disputas coloniais ou neocolonialistas, o clima de instabilidade entre as potências europeias por conta dessa disputa, o revanchismo francês desde a unificação da Alemanha, por conta da região da Alsácia-Lorena, que já falamos também, e os movimentos nacionalistas, pan-eslavismo e pan-germanismo, que surgem dentro do Império Austro-Húngaro e dentro do Império Alemão, respectivamente. O último ponto aí foi onde paramos, né? A paz armada. Como eu disse para vocês, a segunda Revolução Industrial, ela amplia e diversifica a produção, aumenta, assim como a busca por mercados consumidor, por matéria-prima, mas ela também traz um novo olhar do europeu em relação ao consumo e à produção. E é nesse momento aí que sobra a grana, sobra a tecnologia, né, para poder criar novas armas. Essa paz armada é um movimento que acontece concomitante à Bela Época, né? Por que a expressão paz armada? Porque não existia um conflito direto. Mesmo assim, as potências resolveram investir na indústria bélica, que é a indústria de armas. Lembrando que nessa primeira fase aqui, na Primeira Guerra Mundial, essas armas ainda eram armas pesadas, né? As tecnologias ainda estavam surgindo. Há uma transformação muito grande em 30 anos entre uma guerra e outra nesse sistema de produção. Até porque a Primeira Guerra Mundial serviu de base, treino e várias experiências. A partir da Primeira Guerra Mundial, várias coisas foram pensadas, e desde o leite em pó até armas mais leves, né? Eu vou partir agora para um mapa da Europa antes da Primeira Guerra Mundial, que é um mapa que nós trabalhamos lá atrás na unificação, bem parecido com o mapa que nós trabalhamos na unificação, né? Que é o território onde começa essa guerra que nós estamos trabalhando, né? Essa parte em azul aí do Império Alemão, vou passar aqui o mouse em cima dele, né? É o território da Alemanha unificada, aqueles 39 estados que eu falei para vocês, que formou uma potência e por isso ela ameaçava tanto os desejos econômicos da Inglaterra. É por conta da formação desse império que há uma aproximação entre essas duas históricas inimigas, né, rivais aí, elas se aproximam para tentar deter o desenvolvimento e o crescimento do Império Alemão, principalmente depois do ocorrido aqui, ó, na região da Alsácia-Lorena, que foi uma região tomada durante a formação, a unificação da Alemanha, né, pertencente ao território francês, ela é tomada durante a unificação da Alemanha. Era uma região muito rica em minério, extremamente importante para essa segunda revolução industrial, era base, né? Era matéria-prima. Então, todo o país queria uma região dessa. A Alemanha conquista durante o seu período de unificação, na Guerra de Unificação. Desculpa, gente, porque eu ainda estou com dificuldade de falar há muito tempo assim. E esse período durante o período de unificação, então, é que nasce o que nós chamamos de revanchismo francês. Nessa região em laranja aqui, está o Império Austro-Húngaro, região onde os conflitos pan-eslavistas ocorriam, né? Vários povos de origem diferentes aqui lutavam para se separar, para criar um território para eles, né? E aqui embaixo, a Itália, também unificada durante o século XIX. Marcela, por que é importante entender esse mapa, né? Para entender os interesses que tinha ali nessa região. Mas aqui no cantinho, ó, na legenda, traz para vocês as formas de governo que esses territórios viviam, né? Então, olha só, foque nessa bolinha branca, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro. A Itália aqui
eram regiões de regimes autoritários, porém constitucionais. Ok? Assim como era o Império Russo também czarista na época, né? Porém, o czarismo não tinha constituição. Era o regime autoritário sem constituição, né? E onde nós vivíamos monarquias regimes liberais, né? Democracia liberais. Aqui na Inglaterra, na França, na Suíça, em Portugal. Então, basicamente, essas alianças vão se formando não só por questões econômicas, mas também por formas de governo que viviam, entendeu? Elas se aproximam porque tinham desejos e pensamentos parecidos. Por isso há essa união, né? Falamos da política de aliança, né? Formada no final do século XIX, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Falei com vocês na aula passada, né? A Tríplice Aliança formada pela Itália, Alemanha e Áustria-Hungria. A gente sabe que a Itália abandona a Tríplice logo no início da guerra, né? E a Tríplice Entente, que nasce ali no iniciozinho do século XX, em 1907, com a Inglaterra, a França e a Rússia, ok? Bom, falei das causas, agora nós vamos falar do estupim. O que faz essa guerra surgir? Não faltavam motivos, né? Faltava uma causa imediata, faltava um estupim, estourar alguma coisa. E aí acontece no dia 28 de junho de 1914. Ontem, né, foi aniversário aí desse evento que deu início à Primeira Guerra Mundial, a morte de Francisco Ferdinando. Quem era Francisco Ferdinando, né? Francisco Ferdinando era o herdeiro direto do trono austro-húngaro, daquele império que eu mostrei para vocês aqui, um império imenso, ó, laranja, né? Que sofre um atentado em Sarajevo, né? O atentado feito por um jovem bósnio, Gravilo Príncipe, né? Esse rapaz pensa, articula e faz esse atentado, mata o Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia, e esse é o motivo que faz com que a Áustria-Hungria dê início a essa guerra, unindo-se aí, obviamente, à Alemanha, né? Temos imagens aqui, né, do dia da morte, a forma como eles velavam na época, a hora do atentado, e aqui o rapaz que articulou tudo isso. Bom, tendo início essa guerra, nós vamos dividir essa guerra em 3 fases. É importante saber as características dessas 3 fases e saber que teve um movimento extremamente importante para a modificação dela. Marcela, eu preciso me apegar à data? Tem certos movimentos históricos, se você não se apegar à data, você se perde, né? Então, eu preciso lembrar que a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, terminou em 1918, mas ali no finalzinho, né, tem uma data também que não pode esquecer, que é o ano de 1917, que é quando a Primeira Guerra Mundial se soma à Revolução Russa. Esse é o ano da reviravolta da guerra. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que quando essa guerra começou, ela não tinha uma perspectiva de se tornar uma guerra mundial, mas sim uma guerra por território, para manutenção do território austro-húngaro ali, num conflito que existia com a Rússia há um bom tempo, né? E aí as coisas vão se articulando e dá início a um movimento que acaba tomando uma proporção muito maior do que a que era imaginada no início, né? A primeira fase nós chamamos de guerra de movimento, que seria o avanço por terra, né? Vou voltar aqui para o nosso mapinha. Essa guerra de movimento ocorre aqui no avanço, unindo o Império Austro-Húngaro e o Império Alemão, tentando avançar para chegar até a França, tá? A guerra de movimento tinha o desejo de ser rápida, mas como eu disse para vocês, os instrumentos usados durante a Primeira Guerra não eram leves. Existiam armas, mas essas armas não eram armas fáceis de se levar de um lugar para o outro. Então, a guerra de movimento, de certa forma, ela foi curta, porque ela começa em junho de 14
e acaba logo em 1915, no iniciozinho de 1915. Por que isso acontece tão rápido? Primeira coisa que a gente precisa pensar. Foi uma fase boa para a Alemanha, a primeira fase foi uma fase boa para os aliados, eles conquistam muitos territórios, foi bacana, contudo, era muito custoso, era caro, e era difícil por conta da manutenção, do levar esses instrumentos de um lugar para o outro. Então, dura pouco tempo quando eles resolvem, então, mudar de tática. E é aí que nós vamos entrar na página 61, na fase da guerra de trincheiras. Deixa eu passar aqui a guerra de movimento. Eu já falei aí como que era difícil, complexo de levar as coisas, pesado, não tinha estradas que favoreciam isso, então era tudo bem complicado, por isso que ela dura pouco tempo, né? Aqui as armas que eram usadas, os carros também, os tanques usados durante o período. E aí a gente entra na fase da guerra de trincheiras, que é uma fase que dura mais tempo, ela dura 2 anos, né? Que acontece? Quando a Alemanha atravessa os impérios e chega à divisa ali com a França, ela resolve mudar de tática. E aí cria essa guerra de trincheiras. Foi um movimento que inspirou também um movimento aqui no Brasil. A Revolução de 32 em São Paulo também usou essa tática de trincheiras. Marcela, era eficiente? Era melhor do que a de movimento? A gente pode dizer que ela era mais barata, de certa forma, mais fácil, né? Porém, a manutenção dela não era uma coisa bacana, né? Então, o que vai acontecer? Eles abrem essas trincheiras, esses buracos na terra, como tem aqui a imagem do lado direito para vocês, né? Utilizam armamentos aéreos para despertar aí um novo momento na indústria, porque a indústria bélica ela se movimenta nesse conflito. Na verdade, quando a gente fala de guerra, a única coisa que se favorece mesmo é isso. A indústria bélica ela vende no início, no meio e no fim, né? Novas armas vão aparecendo, porque a experiência com as armas do início do conflito faz com que eles passem a pensar em novas formas, novas armas. Lembro aqui de um personagem importante da nossa história, que é Santos Dumont, né? Santos Dumont, em 1900, lança o seu projeto, 14 bis, e aí, 15 anos depois, ele, né, e outras pessoas que pensaram na indústria aérea mundial vão assistir a participação dos aviões no conflito. Você sabe que isso fez com que ele entrasse numa profunda depressão, né? Porque ele não imaginava que uma coisa que ele demorou tanto tempo para criar ia ser usado como uma arma também. Ele entra em depressão e logo depois tira a vida, né? Em 1916, os alemães atacaram Verdun, defendida pelo general Petain, que é no território francês, né? Foi aí um momento de perda do território, perda por parte da Aliança Alemã. Eles passaram por 2 anos de muitas vitórias, e aí quando eles chegam lá, eles começam a ter as primeiras derrotas. Nesse conflito morrem 600 mil homens, e aí, ao mesmo tempo, começa uma batalha naval. Eu já falei isso aqui com vocês lá no século XIX, vamos repetir aqui, né? A Inglaterra é a senhora dos mares nessa época, né? E é aí que começa a dar a reviravolta no conflito. Vamos ao ano importante. Deixa eu virar a página aqui para vocês. Página 62 agora. Penúltimo parágrafo. Preciso parar um pouquinho, porque eu ainda tenho uma dificuldadezinha para respirar. Vamos lá? E aí, o que vai acontecer nesse caminho aqui?
1917, quem era a Rússia e quem era os Estados Unidos. Vou voltar aqui para a saída da Rússia. Quem era a Rússia e quem eram os Estados Unidos nesse contexto e por que que 1917 é um ano importante para a guerra. Primeira coisa que a gente precisa recordar aqui. A Rússia era czarista. Ela vivia um regime autoritário, uma monarquia autoritária, né? Era um império também, um território imenso, que não vai viver como os outros países de forma tão intensa os louros do século XIX. O que nós vamos vivenciar na França, na Rússia do início do século XX? Um certo atraso no que diz respeito a direito, um certo atraso no que diz respeito à produção, principalmente agrícola. Tinha muita terra, mas não tinha financiamento, técnicas de desenvolvimento. Existia um governo autoritário que era apoiado por uma igreja que era a religião da maior parte da população, que era a Igreja Católica Ortodoxa, uma nobreza que era privilegiada, uma burguesia que estava em ascensão, mas a maior parte da população era camponesa, tinha um grupo de operários, mas a maior parte mesmo era camponesa, que estava passando inúmeras dificuldades. Os movimentos na Rússia, eles não começam em 1917, eles começam em 1905, nós vamos ver no próximo capítulo, com o Domingo Sangrento. Mas em 1917, estoura a Revolução. Por quê? Porque os russos começam a observar que o Estado estava gastando muito dinheiro com conflito, enquanto a população estava vivendo dificuldades. E aí, o que nós vamos vivenciar aqui? Uma revolução que começa com 3 palavras. As pessoas vão para a rua gritar 3 coisas. Alguém lembra qual foi o lema da Revolução Russa? As 3 palavrinhas? Tem 2 anos que vocês estudaram isso. As 3 palavrinhas da Revolução: paz. Ninguém lembra, gente? Pelo amor de Deus. Paz, terra e pão. Paz, terra e pão. Muito bem. Paz significava o quê? A saída imediata da Rússia da guerra. Isso não acontece no começo da Revolução, mas na segunda fase, né? Foi na fase bolchevique da Revolução. Terra seria a reforma agrária e o investimento na produção de alimentos seria o pão. Então, paz, terra e pão. Quando a Revolução começa? Em fevereiro de 1917, com os mencheviques. Como de fevereiro a outubro eles não perceberam nenhuma mudança significativa na condição de vida da população que mais estava sofrendo, aí o que eles fazem? Eles radicalizam. Aí vem a fase bolchevique, em outubro de 1917, que é quando a guerra dá a reviravolta, né? A guerra dá a reviravolta porque a Rússia sai e os Estados Unidos entram na guerra. Quem eram os Estados Unidos aqui agora? Né? Maior potência do continente americano, vivenciando a segunda Revolução Industrial, participando de práticas neocolonialistas, né? Com características um pouco diferentes daquilo que a gente via na Itália na Inglaterra e na França, mas era a senhora da América, né? Que tinha investido muito na guerra até então, de 14 a 17, emprestando dinheiro, munições, né? Medicamentos à Inglaterra e à França, fornecendo. E aí o que vai acontecer? Ela começa a buscar formas de assumir uma postura nessa guerra de forma mais direta. E aí o que faltava? Um ataque, né? E é quando os alemães atacam um navio norte-americano, estadunidense, que foi o motivo para que os Estados Unidos entrassem diretamente na guerra. Então a Rússia sai, né? E os Estados Unidos entram dentro da Tríplice Entente. E aí vamos pensar, 3 anos de guerra. Todo mundo cansado, milhares de mortos, cidades destruídas, uma guerra que era para começar e terminar rapidinho, já estava durando 3 anos.
E aí eu penso nesse momento como a gente está vivendo agora, né? A gente está vivendo, de certa forma, uma guerra, né? Oi? Alguém falou alguma coisa, gente? É que tá tendo eco do Murilo. Ah. E aí é como se a gente estivesse também vivendo uma guerra, só que o nosso inimigo é invisível, né? Mas lá eles abriam a janela da casa deles, eles enxergavam a guerra, né? 3 anos de conflito entre os Estados Unidos na guerra, que não teve o território atacado, que estava, de certa forma, com grana, os soldados muito bem obrigado. Não foi muito difícil para os Estados Unidos dar uma reviravolta nesse conflito, né? E é o que vai acontecer, tá? Os Estados Unidos vão financiar, vão levar soldados, vão levar armas, munições, vão buscar novas táticas de conflito, e aí a Tríplice Entente vence o movimento. Teve apoio de alguém? Teve apoio? Qual foi a participação do Brasil? Eu disse para vocês na nossa aula de sexta-feira que essa guerra se tornou mundial porque não existia possibilidade. Peraí. Não existia a possibilidade de não tomar uma posição. Durante um bom tempo, os países ficaram neutros, mas chegou uma hora do conflito que você tinha que dizer do lado de quem que você queria estar, né? E é aí que o Brasil se vê numa situação de assumir uma postura, porque a Alemanha, por 2 vezes, atacou embarcações brasileiras. E aí, o Venceslau Braz é obrigado a tomar uma posição e entrar. Essa entrada do Brasil na guerra não significou participação direta. O Brasil não manda soldados ali. Ele vai mandar médicos, medicamentos, alimentação, nada direto. A participação direta do Brasil foi na Segunda Guerra Mundial, no território italiano, ok? Então não vamos confundir, por favor, tá? O Brasil assume a posição, sim, ele fica do lado da Tríplice Entente, né? Venceslau Braz deixa isso claro depois das embarcações, né? Foram 2 embarcações nossas atacadas, a Paraná e a Macau, e aí ele tem que tomar uma postura, ele entra na guerra, mas financiando, ok? Isso, os alemães derrubaram nada. Financiando. Manuel, segura seu microfone aí. Financiando. E aí, isso colabora, né? Leva para também o fim do conflito. Estamos em 1918. Tríplice Entente conquista a maior parte dos territórios. Segura a Alemanha, segura a Áustria-Hungria, é o fim da guerra. Aí é que nós chegamos no momento mais discutido, debatido e o que mais cai quando se fala de guerra, né? O fim da Primeira Guerra Mundial. Qual é o significado histórico desse fim? Por quê? Quando eu penso em 4 anos de guerra, eu penso que no final desse conflito, nós vamos elaborar formas de resolver os conflitos diplomáticos ali e, em cima desses conflitos diplomáticos, buscar soluções para evitar um novo conflito. Não é mesmo? É isso que o Wilson faz. E aí nós entramos para a página 63. Vamos lá? Na época, o presidente dos Estados Unidos, né, lança aí um projeto chamado os 14 pontos de Wilson, que esse projeto, essa ideia, serviria para solucionar os problemas diplomáticos e evitar novos conflitos. Porém, as alianças não concordaram com tudo que ele propôs, né? Vamos lá ver as propostas. Aqui no meu material, no slide, está mais resumidinho. No material de vocês, eles explicam ponto por ponto, né? Então, vamos lá. A proposta era a criação da Liga das Nações, e isso acontece. A gente pode chamar a Liga das Nações da irmã mais velha da ONU,
mas é aquela irmã mais velha que não deu certo, porque ela foi criada, mas efetivamente ela não evitou um conflito, né? Uma vez que a Primeira Guerra acaba em 18, em 39 começa a Segunda Guerra. Ela não conseguiu, em 20 anos, articular nada que evitasse um novo conflito na proporção que a Segunda foi, né? Fim da diplomacia secreta, né? Desses grupos que articulavam um contra o outro. Todos os acordos agora precisariam ser públicos. Fim da ocupação militar da Rússia, a devolução da Alsácia-Lorena, então a Alemanha deveria ser obrigada a devolver a Alsácia-Lorena para a França, a restauração da Romênia e da Sérvia dentro do território do Império Austro-Húngaro, o reconhecimento do direito de autonomia dos povos de dentro do Império Austro-Húngaro, como eu disse para vocês, eram vários povos que tinham interesses diferentes e queriam ali ter a sua região com as suas características culturais, etc. A redução da indústria armamentista, outra coisa que eles também não concordam, tanto é que ativar essa indústria foi um dos principais pontos para a solução da crise de 29, lá na frente a gente vai ver isso. Eliminação de barreiras econômicas, a liberdade de navegação nos mares, redefinição da política colonial ou neocolonial, ou seja, pensar em novas formas de redividir o comércio naqueles territórios partilhados no século XIX, direito de autonomia dos povos do Império Turco-Otomano, que foi um império formado no final da Idade Média, né? No final da Idade Média, início da Idade Moderna, então era um império antigo, pegava ali a região do Oriente Médio, Turquia, né? Lembra que o final da Idade Média é a queda do Império Romano do Oriente, a tomada de Constantinopla, então aquela região ali do Oriente, império antiguíssimo, que cai por terra durante a Primeira Guerra Mundial, né? Então, um dos pontos que ele propõe ali é a autonomia dos povos que viviam no Império Turco-Otomano. A independência da Polônia, território que ficava dentro do Império Alemão, reformulação das fronteiras da Itália e a independência da Bélgica. Essa foi a proposta dele, né? Proposta. De certa forma, ali favorecia vários grupos, mas ficou claro aqui que a Alemanha e a Áustria ia perder um pouco mais, né? Uma vez que a Alemanha ia ter que devolver a Alsácia-Lorena para a França, nós vamos ver ali a autonomia dos povos dentro do Império Austro-Húngaro. Se isso acontecesse, o Império, obviamente, ia diminuir. Mas aí, como existia muito conflito de interesse entre os vencedores da guerra e os perdedores, veio um movimento que é aí a principal causa para a Segunda Guerra Mundial, que é o Tratado de Versalhes. Bom, é impossível você terminar o 9º ano sem ter esse tratado na sua cabeça, assim, né? Que é uma das coisas que mais falamos no 9º ano. Trabalhamos as duas guerras e os tratados assinados nessas duas guerras, o quanto que isso muda a geografia e a economia da Europa. Ok? Então, vamos lá. 4 anos de guerra na região onde tínhamos as principais potências da época. Ok? O que o Tratado de Versalhes, que foi o tratado oficial do final da guerra? Né, gente? Porque geograficamente nós temos outros, mas o mais importante tratado. Primeira coisa, a devolução da Alsácia-Lorena à França. Isso estava lá nos 14 pontos, né? Aí seria sanado o revanchismo francês e nasceria o revanchismo alemão. Morre um e nasce outro, né? Perda de todas as colônias. Quem perdeu a guerra? A Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália, ela sai no início, mas acaba perdendo também, né? Deveria devolver as colônias na África e na Ásia. Perda de 1/7 do território que o Império Alemão tinha, e o Império Austro-Húngaro também. Eles perdem boa parte do território ali, um pedacinho, né? Indenização aos vencedores. Uma coisa aqui que traz o ódio e o revanchismo. Quem perdeu a guerra
e aí a cabeça da chave era a Alemanha, precisava admitir que a culpa de tudo que aconteceu era dele e indenizar os vencedores. Ou seja, era um tratado extremamente humilhante. Por isso que nós costumamos dizer que o Tratado de Versalhes é um dos principais motivos para a Segunda Guerra. Porque ele cria uma ferida histórica muito grande dentro dos alemães, né, nos alemães, que é um povo extremamente nacionalista, né, tem isso também. Limitação, do exército alemão em 100 mil homens. Muito menor do que o projeto do início da Primeira Guerra, o que não traria vantagem nenhuma bélica para a Alemanha. Proibição de fabricação de navios de guerra, proibição de se unir novamente à Áustria. Isso tem uma causa geográfica, né? Os dois ali unidos teriam praticamente todo o corpo geográfico entre as potências que venceram o conflito, entre a Inglaterra, a França e a Rússia, né? A Rússia sai no meio do conflito, mas ela ela dá apoio. Como o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, vou voltar lá no mapa. Aqui, ó. Por que elas não poderiam se unir? Porque o corpo geográfico delas estava entre os vencedores do conflito, tá vendo? Ó. Então, a localização permitiria, a união desses dois, a localização permitiria o ataque em duas frentes, né? Sem falar que eram duas potências, tem isso também. Voltei. E aí, esse movimento, né, essa assinatura que foi forçada, a Alemanha teve que assumir muitas coisas, faz com que a Alemanha entre num caos, né? Se eu for pensar na construção do Império Alemão, no que foi a unificação, no que foi a guerra e agora o que ela vai virar, né? Nós vamos pensar aqui que foi ali em cima da dor da Alemanha, mexeu com o nacionalismo dela, mexeu com desejos antigos. Então vai morrer o revanchismo francês, porque a França ganhou o que ela queria, que é a Alsácia-Lorena, e nasce o revanchismo alemão, muito mais potente, porque eram inúmeras as causas, não era só uma terra que ele queria, né? O pensamento era imperial. Se o pensamento é imperial, o desejo é de constante aumento do território, manutenção desse território, aumento dele também, né? Jamais perder terra, só conquistar terras. Então, eles perdem terra, eles perdem dinheiro, eles perdem pessoas, eles perdem indústria, financiamento, matéria-prima, porque a Alsácia-Lorena dava matéria-prima para eles, e ainda são humilhados. Consequências dessa guerra. Vamos lá. O Império Austro-Húngaro vai se fragmentar. Parte do Império Alemão também. Então, vai nascer novas nações. Essas novas nações que vão nascer aqui, amadinhos, são as que em 1922 vão formar, parte delas, vão formar a União Soviética. Vai se unir à Rússia e formar a União Soviética. Daqui a pouco nós vamos ver esse mapa. O desmembramento do Império Austro-Húngaro, já falei, a hegemonia do militarismo francês em decorrência do desarmamento alemão, como a Alemanha ficou proibida de produzir armas e munições em grande quantidade, o que a França vai fazer? Vai investir nisso. Mais uma ferida para o povo alemão que, historicamente, investia em indústria bélica. A Inglaterra dividiu sua hegemonia marítima com os Estados Unidos. Há um enriquecimento dos Estados Unidos, porque como ele entra no final da guerra e não tem seu território atacado diretamente, ele se mantém bem. E aí nós vamos começar a perceber a decadência dos europeus e a ascensão estadunidense. A desvalorização do marco alemão, que é a moeda deles, né, em relação ao franco e o dólar. E aí, logo depois, a crise de 29, o protecionismo que impossibilitou a Alemanha de pagar suas dívidas. Protecionismo a gente já trabalhou ano passado, vamos lembrar, né?
proteger seu mercado, aumentando os impostos dos produtos de fora e diminuindo os impostos dos produtos de dentro para que as pessoas consumam os produtos nacionais. Encarecimento do custo de vida é normal depois de uma crise, tá? É bem normal depois de uma crise, porque diminui a quantidade de produtos. A oferta fica pequena. Se a oferta fica pequena, vai subir, né? É o que está acontecendo com a gente nesse momento e é bem provável que vai continuar acontecendo no próximo ano, né? A guerra gerou aproximadamente 10 milhões de mortos, arrasou vários campos agrícolas, diminuiu a produção de alimentos, né? Destruiu indústrias, além de gerar grandes prejuízos econômicos. Como que a guerra no capitalismo ela se apega a isso, né? Mas não foi só isso. Nós vamos ver aí uma década inteira de pessoas com sérios problemas psicológicos, principalmente aqueles que sobreviveram à guerra, pessoas mutiladas, sem condição de continuar a vida depois da guerra, precisando de assistência do Estado e tendo dificuldade de conseguir isso, né? Uma diminuição da natalidade, esses primeiros 40 anos, na verdade, do século XX, por conta dos vários conflitos, vai diminuir a natalidade, tanto é que em 45 os Estados Unidos vai começar a incentivar. E aí vai acontecer o que nós chamamos de baby boom, lá na frente nós vamos estudar isso, né? Dentro dos aspectos econômicos, nós vamos perceber aqui uma decadência muito grande dos Estados Unidos, da Europa e uma ascensão dos Estados Unidos. Olha lá o mapa como é que fica depois. Onde era Império Alemão, não era isso tudo aqui? Ó, vai fragmentar, Império Austro-Húngaro, isso tudo aqui. Fragmentou também. Isso aqui vai mudar várias vezes, tá? Nós estamos em 1918. Em 1922 vai mudar mesmo, porque esses territórios aqui, ó, onde eu estou passando o mouse aqui, vai virar União Soviética, ok? Nós vamos ver essa mudança lá na frente. E para acabar, a Liga das Nações. A Liga das Nações, como eu disse para vocês, é a irmã que deu errada da ONU, né? Não foi para frente. O Wilson propõe a Liga das Nações lá nos 14 pontos. E o que a Liga queria? Olha lá. A autonomia dos povos no final do conflito, a renúncia à política de alianças, para inglês ver, né? Para inglês ver. Porque os interesses ali continuavam o mesmo. Se houvesse uma renúncia na política de alianças, o Tratado de Versalhes não teria sido assinado da forma como foi, né, meus amigos? Vamos pensar aqui. Governo de acordo com os governados, ou seja, consultar a população a forma de governo, né? Que lá no início eu mostrei para vocês que boa parte do território tinham governos autoritários. O desarmamento geral e Genebra passava a ser, então, a sede da Liga das Nações, que, como já sabemos, não é uma instituição que vai muito à frente. Ela nasce com o objetivo de abolir a diplomacia de segredo, que é essa de aliança, que arquitetava coisas uma contra a outra, e tentar unir os povos a fim de impedir um novo conflito, em cima desses pontos aqui. O que não acontece, logo depois nascem os regimes de caráter totalitário, junto com a crise de 29, acabam levando à Segunda Guerra Mundial. Ok? Deixa eu aumentar aqui. Alguma dúvida aqui, segundo ano? Fala para a tia Marcela. Terminamos aqui. Alguma dúvida? No finalzinho, acho que não. No finalzinho do capítulo, lá na página 66, tem 4 pontos para você avaliar o que você entendeu do capítulo, né? O que o capítulo abordou e se você conseguiu compreender. É legal porque contempla o que nós começamos falando ontem a aula.
das expectativas de aprendizagem lá da página 58. Ok? Tem certeza que não tem nenhuma dúvida? Na página 59 tem os mapas também, que eu trabalhei aqui com vocês. Na hora de revisar para poder fazer as atividades, né? Vamos reler aí o capítulo. Queridos, acabei. 8h43. Boa semana para vocês. Essa semana a gente se encontra 2 vezes, né? Já vou colocar lá no Alunos Book atividade. E aí, na sexta-feira, a gente conversa novamente. Fiquem com Deus, viu? Se cuidem. Beijinhos.